Parece que passou rápido, mas a gente está chegando no final da nossa série, Deus de Milagres. Já ouvi alguns milagres que aconteceram aqui nesse último mês. De gente que estava com um caroço aqui que desapareceu instantaneamente. De uma jovem aqui da igreja que estava num processo de um nódulo na tireoide, foi ver realmente, o médico falou, você está livre de todo câncer, não precisa fazer quimioterapia, não precisa fazer radioterapia, não precisa fazer nada, vá para casa e seja abençoada. Então a gente já tem vivido milagres. Então hoje é o 6º episódio, a gente já falou de alguns milagres, algumas mensagens anteriores vieram falando de alguns tipos de milagres. E cada milagre tem um jeito de se manifestar. Cada milagre vai se mostrar de uma forma. Nem todo milagre segue a mesma receita, porque Deus é extremamente criativo. Então Ele vai fazer com que a gente viva milagres, cada um à sua maneira. Quantas pessoas tem nesse lugar? 600 pessoas. Ele pode fazer 600 milagres, cada um de uma forma. Quantas pessoas estão na internet? Talvez 200, 300. Ele pode fazer um milagre na vida de cada pessoa, de uma forma especial, particular, peculiar, porque Ele é extremamente criativo. Como é que Jesus curou a sogra de Pedro? Com um toque. A sogra de Pedro estava enferma com febre. Jesus a tocou imediatamente a febre e a deixou, e ela passou a servi-los. Jesus vai numa festa de casamento e chega lá naquele ambiente, e o que acontece? Acaba o vinho. O que é que Jesus faz? Ele libera uma palavra. E quando ele libera uma palavra, a água imediatamente se transforma em vinho. É um outro tipo de milagre. Um homem estava endemoniado em um lugar chamado Gadara. Então Jesus vai até lá. Quando ele pisa na terra, o homem endemoniado vem até ele. E Jesus ordena que os espíritos vão embora. E os espíritos vão embora. Ou seja, uma ordem espiritual. Porque cada milagre vai passar por um processo. Será que você pode repetir para gravar no teu coração? Cada milagre passa por um processo. Às vezes vai ser diferente para você. Ah, mas por que comigo aconteceu daquele jeito e com outro aconteceu de outro jeito? Porque Deus é criativo. Ele não vai ficar fazendo o mesmo milagre para todo mundo. Por quê? Porque muito possivelmente, se Ele fizesse um milagre igual para todo mundo, você ia esperar que o milagre fosse assim para você também. E aí Deus manifesta milagre na tua vida e você não percebe. Por quê? Porque Ele fez diferente. Dica para você, missão para você, começa a enxergar o que está acontecendo ao teu redor. O que está acontecendo no teu dia a dia? Muita coisa é milagre, do qual você não se dá conta. Muita coisa é milagre que você está vivendo, mas ainda não percebeu, porque talvez você esteja esperando aquele milagre incrível, espetacular. E tem coisas pequenas aparentemente, que é Deus se mantendo no anonimato, mas provocando milagres sobre a tua história. Mas o milagre passa por um processo, cada um deles. Jesus teve que tocar na sogra de Pedro. Teve que dar uma ordem para a água se transformar em vinho. E cada milagre tem o seu processo. O processo é confortável ou não? De verdade, gente, eu não gostaria de passar pelos processos. Eu gostaria de chegar no objetivo logo. Quem faz faculdade sabe disso. No mínimo 4 anos de processo para você se formar. Tem cursos que são mais, tem cursos que são 5, 8. Não seria legal você chegar no final lá e falar, não, pula isso, e eu quero só o meu diploma. Mas o processo nos forja, é sobre isso que eu vou falar hoje. O processo é quem dá robustez para nós. O processo é que transforma a nossa fé em algo sólido. Mas tem hora que a gente fica extremamente desconfortável com os processos. Quem aqui já passou por um processo trabalhista? Eu estou em um há 22 anos. 22 anos de um processo trabalhista, cujo dinheiro existe, está lá, mas está rodando na justiça. Tudo bem, não vamos discutir a legislação, mas é confortável para mim? Não, eu gostaria de ter recebido esse dinheiro 22 anos atrás. Eu tenho lutado contra uma enfermidade. As pessoas falam, nossa, o pastor é tudo. Não, gente, o pastor luta contra enfermidades também. Há 2 anos e meio. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tão bem. Graças a Deus, nos últimos tempos tem sido bom, mas é confortável? Não. Eu gostaria de estar passando por essa situação? Também não. E será que eu estou sozinho aqui? Eu imagino que tem gente aqui passando por processos. Eu imagino que tem gente aqui passando por processos que nem sempre são confortáveis. Na maioria das suas vezes, os processos são dolorosos. Os processos nos causam incômodo.
mas é o processo que vai nos forjar. Então eu sei que tem muita gente que está aqui, que está na internet, que está numa situação parecida com a minha. Isso me dá fé para continuar caminhando. Porque se todo mundo aqui estivesse extremamente bem, eu diria: Deus, eu acho que o problema sou eu. Quantas vezes você já se perguntou isso? Parece que é difícil só para mim, não é isso? Por que com os outros é fácil? Por que eles estão sempre postando no Instagram viagem, pé na mala, pé na areia, e eu estou aqui? Se você riu é porque você já fez essa pergunta. Os processos nem sempre são confortáveis. Na maioria das vezes eles serão um problema. E a gente faz aquela pergunta: Deus, até quando eu vou viver isso? Sabe a resposta que eu já recebi sobre os processos que eu enfrento? É que ouro se refina na fornalha. Vou repetir para você: ouro se refina na fornalha. Se você já ouviu uma expressão que diz malhando em ferro frio, significa que você está fazendo um esforço muito grande em um metal que não é maleável, porque ele está frio. Por que é que se molda ouro? E como é que se molda ouro? Quando se coloca no fogo. Ouro se refina na fornalha. Quando um joalheiro cria uma joia, o que ele faz? Ele coloca o ouro, as barras de ouro, em um recipiente. E ele coloca esse recipiente onde? No fogo. O fogo embaixo do recipiente vai fazer com que as impurezas que estão no ouro sejam queimadas. E ao longo do tempo, tudo que é impuro vai queimando, e vai ficando só o que ali naquele lugar? Ouro. Então esse processo permite que as impurezas sejam queimadas, e que o ouro se torne maleável, para ser moldado em forma de joia, em forma de anel, em forma de colar. A pergunta que você talvez se faça, e que eu me fiz é: e quando é que o ouro está pronto? Quando é que eu sei que ele está puro? É quando o joalheiro olha naquele recipiente e ele consegue ver o próprio reflexo. Quando o joalheiro olha no recipiente que contém o ouro e ele vê o próprio reflexo, aquilo se torna um espelho, significa que o ouro está puro. Sabe quando você sabe que o processo de fornalha de Deus está pronto? Quando Deus começa a ver o rosto dele refletido em você. Quando Deus começar a ver o rosto dele se manifestando em você, vai dizer que você está pronto. Aí você diz assim: termina aí? Não. Se você for em joalherias, o que você vai ver é que as joias estão expostas sobre um veludo preto, ou um azul muito escuro. Qual é a intenção disso? A intenção do veludo preto é valorizar o brilho da joia. A intenção do veludo escuro é dar mais valor ao brilho daquele ouro, daquela pedra preciosa. Então se coloca sobre veludo preto, porque ele destaca a excelência da joia. Todo dia eu e você somos colocados sobre situações que nos desafiam, sim ou não? Todo dia. A gente se levanta e a gente não sabe como é que vai terminar o dia. Talvez seja com uma notícia triste, talvez seja com uma tragédia sobre alguém que a gente ama, talvez seja com uma enfermidade que a gente recebe um diagnóstico. Todo dia a gente é colocado sobre situações que vão nos desafiar. Sabe o que é isso? É Deus nos colocando sobre um veludo preto. Deus está dizendo assim: eu vou destacar a excelência do que eu estou moldando em você, quando eu colocar você por situações que te desafiam, e quando eu colocar você em situações que te desafiam, e você brilhar e refletir o meu rosto, aí sim, você vai ver que eu estou forjando excelência na tua história. Então, por favor, não despreze os processos. Não deixe os processos passarem, porque Deus também está nele. Eu queria que você dissesse para uma pessoa que está do seu lado: não despreze os processos. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está eliminando impureza na tua história, está moldando o teu coração e deixar o teu coração mais parecido com Cristo. Amém? Então entendemos os processos. O que são os processos? Há um homem na Bíblia que passou também pelo seu processo de cura, o seu processo de restauração, e esse homem tem muita coisa parecida com a gente, e eu queria ler a história desse homem para você. O nome desse homem é Naamã. Talvez você já tenha ouvido a história dele, talvez não, mas eu quero ler um pouquinho da sua história, para você entender que tem gente na Bíblia que experimenta e respira a mesma coisa que você. Tem gente que experimentou e viveu a mesma coisa que você. O que isso me dá, pastor? Isso me dá ânimo para continuar caminhando. Se você está com a sua Bíblia, eu quero te convidar a ler 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. 2 Reis 5, a partir do versículo 1. A
A Bíblia vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, ele ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa, escrava, presa, uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Então as tropas da Síria entraram em Israel, invadiram Israel, sequestraram muita gente, entre elas uma menina, que levaram para a casa de Naamã, que era o principal comandante do exército sírio, para ela ser uma espécie de serva, uma espécie de escrava, alguém que faz tudo na casa da mulher de Naamã. Seguindo, um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa menina não deveria ter voz alguma naquele ambiente, mas quando Naamã fica leproso, ela vai até a sua senhora e diz: se o meu senhor Naamã procurasse um profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A primeira lição para mim é que muitas vezes o milagre que Deus vai realizar na minha vida está muito perto de mim e eu só preciso buscá-lo. Deixa eu dizer algo para você: muitas vezes o teu milagre também está perto de você, mas você ainda não está enxergando, porque você está esperando que ele venha de outro lugar, você está esperando que ele venha de outro ambiente, e quando ele não vem, você se frustra e diz: Deus, eu estou esperando desse jeito, e Deus diz: não é desse jeito, é do meu jeito talvez seja diferente do seu. Muitas vezes o milagre vai estar muito próximo da gente. Olha o que Deus coloca na casa de Naamã: o acesso ao milagre. O acesso ao milagre está dentro da casa de Naamã. Eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida. Será que você pode receber isso? Deus vai colocar perto de você pessoas que vão te dar acesso ao teu milagre. Deus vai colocar perto de você pessoas que vão dar acesso para a tua vida, aos milagres que Deus tem para liberar sobre a tua história. Será que você crê nisso? Será que você crê que Deus vai fazer isso? Então, por favor, celebre ao Deus que vai te colocar do lado de gente que vai transformar a tua história. O acesso ao milagre está muito perto de você. Olhe para ele. No caso de Naamã, quem é esse acesso? É uma escrava. Então o que eu aprendo aqui é que muitas vezes o milagre vai vir de gente que a gente nem espera. Talvez seja pessoas invisíveis no seu trabalho, pessoas invisíveis na sua escola, pessoas invisíveis na igreja. Mas de repente Deus pega essa pessoa e a coloca como um canal, um acesso, para você ter acesso ao teu milagre, para você alcançar o teu milagre. Você diz: Deus, eu não esperava que fosse essa mulher que ia liberar uma palavra sobre a minha vida. Eu não esperava que fosse esse jovem que ia transformar a minha história espiritual. E Deus está falando: então é bom você começar a procurar, porque eu manifesto do meu jeito. Talvez não do jeito que você espera, mas muitas vezes o milagre vai estar próximo para você, próximo de você. A dica, a missão para você é: comece a olhar diferente para as pessoas. O milagre pode vir através do porteiro do seu prédio, sabia disso? O milagre pode vir através de um zelador, o milagre pode vir através de uma professora, de um empresário, de um porteiro, vai saber. Então comece a olhar para as pessoas como fontes de milagres. Olha para quem está do seu lado aí, pode ser fonte de milagre para você, pode ser fonte de milagre para a tua história, pode transformar a tua história. Então o que essa menina escrava, serva, cativa vai me ensinar é que situações adversas são as maiores oportunidades para manifestar o caráter de Jesus. Situações adversas são as maiores oportunidades para manifestar o caráter de Jesus. É bom manifestar o caráter de Jesus na igreja? Claro. É bom manifestar o caráter de Jesus no trânsito que não anda? Claro que não. É bom manifestar o caráter de Jesus quando alguém fecha você no trânsito? Claro que não. E é por isso que o maior desafio do cristianismo, o maior desafio de ser um cristão, de verdade, gente, não é amar Jesus. O maior desafio de ser um cristão é amar a Judas, como Jesus amou. Amar Jesus é fácil. Amar a Judas é quase impossível. Como é que isso acontece então? Como é que eu consigo amar alguém que tem um caráter de Judas? Por um milagre. Só por um milagre de Deus transformar o meu coração para eu passar a ser um cristão parecido com Cristo. É o que essa menina faz.
ela ama e ela indica o milagre ao seu senhor, aquele que a levou cativa, aquele que a levou escrava. Essa menina está sendo o canal de Deus, ela está sendo cristã antes de existir o cristianismo. De verdade, se sou eu, o cara me sequestrou, me levou para longe de casa, para longe da família, para longe da minha terra, ele fica enfermo, eu digo assim, tomara que morra. O eu humano, o velho homem, sabe aquele velho homem que você pensa que ele morreu nas águas do batismo, né? Tem uma frase que diz isso. Eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o lazarento sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todo dia. E todo dia eu tenho que falar assim, Deus, tudo que eu não quero é perdoar, mas tudo que eu preciso é perdoar. Tudo que eu não quero é abençoar a vida desse Naamã, que me levou escravo, cativo. Mas tudo que eu preciso fazer é ter um caráter parecido com o de Jesus. E o caráter de Jesus é perdoar e apontar para ele a cura. Mas ele só me prejudicou, tudo bem, mas eu sei onde tem a cura. Ele só fez problema para mim, mas eu sei onde tem a cura, vai para lá. Eu estou dizendo aqui algo porque Deus está falando para alguém neste lugar. Talvez no teu trabalho tenha um Naamã lá que te sequestra todo dia, que traz problema e desafio para você, e você sabe onde está a cura, e Deus está falando para você, aponte para essa pessoa onde está a cura. Mostre para ela que Jesus tem cura para ela também, para ele também. Ele vai transformar gente através da tua vida. Você vai ser como essa menina que fez diferença na vida de Naamã, amém? Ela poderia dizer, tomara que morra, mas ela não disse. Ela poderia dizer, está vendo, bem feito. Quem mandou sequestrar uma serva do Senhor? Mexeu com o ungido, já ouviu essa frase? Mexeu com o ungido, o que aconteceu? Deu problema. Não. O que essa menina entendeu é que o ambiente não pode determinar a atitude. O ambiente em que você está não pode determinar a atitude que você vai ter. Eu estou num ambiente difícil no meu trabalho, na minha faculdade, dentro da minha casa, mas eu preciso manter uma postura, uma atitude como a atitude de Cristo. É fácil isso, gente? Como é que eu consigo viver isso? Através de um milagre. Diga comigo, milagre é o que eu preciso. É isso, o ambiente não pode determinar a minha atitude. Então ela indica a cura para esse homem chamado Naamã. Boa. Como é que continua a história? 2 Reis, capítulo 5, verso 9 vai dizer assim, então, depois que ela disse, onde estava a cura, em Samaria, através do profeta. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, não o meu, o dele, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, na Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então, diga comigo, então, foi embora dali, furioso, mimimizento, chateadinho, hashtag chateado. O cara é o comandante das tropas da Síria, mas sai emburrado, inflou, bravo, vou embora, não deu a resposta que eu queria. Conhece gente assim? Não dá a resposta que você quer, aí você sai bravo, batendo o pé do alto dos seus 3 anos de idade, dizendo, eu tenho razão, eu sei todas as coisas. Naamã, o maior oficial do exército, sai furioso, e ele coloca um problema para ele mesmo. E esse é o segundo ponto dessa mensagem, que muitas vezes acontece com a gente. O milagre, ele enfrenta barreiras. Tem gente que cria barreira para o próprio milagre, sabia disso? Tem gente que está prestes a viver um milagre, mas ela diz, não vai dar certo. Naamã é um cara desses, ficou bravinho, bateu o pé, ficou emburrado, foi chorar na cama, que é lugar quente, foi chorar no vestiário. O que acontece com Naamã? Ele está colocando barreira para o seu próprio milagre, para a sua própria cura. General estrelado, o maior, comandante do exército da Síria, só que tem um problema, ele está leproso.
A lepra, para o povo de Israel, a lepra era considerada uma maldição de Deus. Lepra significa que você pecou e Deus te castigou. Mas para o povo sírio não, é simplesmente uma enfermidade. Então ele não está sendo julgado por nada que ele tenha feito, que esteja oculto, não. É uma doença de pele. Está lutando contra isso. Só que o que acontece com Naamã, por ser um general, todo dia de manhã, o que ele faz? Ele levanta da cama, ele talvez toma seu banho e ele coloca a sua farda, aquelas estrelas de general. Mas por baixo daquela postura toda, o que é que tem? Feridas. O que é que tem? Lepra. O que é que tem? Pele machucada. Tem muito Naamã por aí. E talvez alguns Naamãs estejam aqui. Deus está te falando que Ele vai te curar hoje em nome de Jesus. Por fora está cheio de conquista, medalhas, prêmios, títulos, um currículo invejável, mas por baixo da capa está cheio de ferida. Por baixo da capa, a pele está machucada, está leprosa, a alma está machucada. E algumas pessoas aqui talvez estejam pensando, eu conheço um montão de gente assim. Eu conheço pelo menos uns 20 que estão vivendo essa situação. Você olha para ele, você olha para ela, uma capa muito bonita, mas por dentro ferido, por dentro machucado, por dentro leproso. Talvez você pense, eu conheço um monte de gente assim, mas hoje não é o dia de procurar por essas pessoas. Se Deus te trouxe aqui, é que hoje é dia de curar as tuas próprias enfermidades. Esquece alguém que não veio. Depois essa pessoa ouve a mensagem, mas essa mensagem é para você hoje. Se Deus te trouxe aqui, é porque tem ferida para restaurar. É porque tem alguma coisa para acrescentar e para agregar valor à tua história. Então Ele te trouxe aqui para quê, pastor? Para avançar no processo do teu milagre. Será que a gente não está igual Naamã? Criando barreiras para os nossos milagres. A palavra para você hoje é: não coloque barreiras onde Deus as removeu. Vou repetir para você: não coloque barreiras onde Deus as removeu. Porque muitas vezes Deus tira as coisas e a gente puxa de volta. Deus tira as barreiras, a gente coloca de volta, porque a gente acha que tem que valorizar. Eu vou valorizar, eu quero a barreira de volta. E algumas barreiras de Naamã, talvez elas sejam muito parecidas com as nossas. Muitas vezes a gente erra, a gente peca. E aí a gente se culpa. Alguns dias atrás atendi uma pessoa, conversei por telefone, que se culpava por um erro cometido há uns 4, 5 meses atrás. Eu disse: você já pediu perdão? Já. Você já pediu perdão para a pessoa ofendida? Também. Você realmente se arrependeu? Já. E por que você está triste? Porque eu não consigo me perdoar. O que essa pessoa está fazendo é colocando barreiras sobre o seu próprio milagre. Porque a Bíblia diz, Deus falando o seguinte: porque sou eu mesmo, que me esqueço das tuas transgressões e as jogo no mar do esquecimento. Deus tem amnésia? Simplesmente Ele não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. E se você não conhece essa frase, Ele coloca uma placa lá: é proibido pescar. Vai pegar para quê a tua própria barreira? Vai pegar para quê aquilo que Deus já removeu da tua história? Na vida de Naamã, tem pelo menos 3 barreiras que ele coloca. Diga comigo: orgulho, frustração e complexidade. Alguém orgulhoso, frustrado e cheio de complexo é um problema, sim ou não? Primeira barreira de Naamã, orgulho. Ele era importante, então ele quer uma audiência especial com o profeta Eliseu. Vou bater na porta de Eliseu. O que Eliseu faz? Manda um office boy. Ele fala: cara, eu sou o general, estrelado, top das galáxias. Eliseu fala assim: não dá tempo não, office boy. Resolve esse BO para mim. Fala a verdade, você ia gostar. Formado, PhD, pós-PhD, eu tenho tudo isso. Quem vem falar comigo? O estagiário. Aí você fala: não, eu quero falar com o presidente. Não, vai falar com o estagiário. É o estagiário que tem uma palavra para você. E é isso que acontece aqui. Pergunta para a gente como é que você reage quando recebe alguns nãos? Porque o que ele recebeu aqui de cara foi um não. Eliseu, eu quero falar com você. Falou: não, fala com o office boy. Fala com o jovem mensageiro. Como é que a gente reage quando a gente recebe os nãos da nossa história? A gente fica emburrado como Naamã? Ou a gente para pensar se isso não é uma barreira do nosso milagre? Sabe o que Eliseu inventa naquele tempo? Aquela expressão que as pessoas dizem: vai tomar banho. Vá lavar-se no Rio Jordão. E ele diz assim: não. Porque no caso de Naamã, para quem está acostumado com prioridade, ir para o fim da fila é ruim demais, sim ou não?
Ele fica frustrado de ir para o fim da fila, porque ele está acostumado só com prioridade. Porta se abrindo. Você é Naamã, passa. Você é Naamã, vaga especial para estacionar. Você é Naamã, cadeira especial. Você é Naamã, tudo para você é melhor. A comida para você é melhor. Quando ele vai para o final da fila, ele fica frustrado, porque ele se acostumou a ter prioridade. E quando a gente tem prioridades, a gente também não gosta de fim da fila, mas Deus está falando assim, eu vou quebrar esse orgulho. Eu vou quebrar esse orgulho que muitas vezes a gente tem igual Naamã. Porque Jesus disse isso. O que ele disse? É melhor você ir para o fim da fila. Se você for para o fim da fila, se assentar no último lugar, quando alguém te chamar para a posição de destaque, você será honrado. Jesus disse isso. É melhor do que você sentar na posição de destaque. Alguém chegar para você, sair daí, vai lá para o fundo, porque esse lugar já tem dono. Então é melhor sentar lá e vir para frente quando alguém te chamar para ser honrado. É isso que Jesus vai falar, e é isso que a história de Reis vai falar para a gente. Então ele fica frustrado. Qual é o terceiro ponto? Ele fica complexado. Todo cheio de mimimi. Tem coisa que é simples e a gente complica, sim ou não? Fala a verdade, gente. Tem coisa que a gente... Se o profeta pedisse algo difícil, ele faria. Você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que o profeta falou? Mergulha 7 vezes no rio e vai dar certo. Ele fala, não. Às vezes é isso que acontece com a gente. O milagre está tão disponível que a gente fala, não é possível. O escândalo da graça é exatamente isso. É alguém chegar aqui, muitas vezes, carregando um histórico de erros, de falhas, de pecados, de problemas. E quando essa pessoa chega, a palavra de Deus é dirigida a ela dizendo assim, basta que você creia no teu coração e confesse com a tua boca e você será salvo. Aí as pessoas olham e falam, não é possível, desse jeito? É. Simples assim? É. Mas por que isso acontece? É impossível que todo o pecado da humanidade seja pago por apenas uma pessoa, porque quem acha que as coisas são complexas vão achar isso impossível. Para quem acha isso simples, é muito fácil fazer a conta. Sabe por que é que a morte de Jesus salva toda uma humanidade? Porque é uma questão de valores. Um homem só tinha muito mais valor do que toda a humanidade. Então o valor de Cristo paga por todo mundo, mas para quem gosta das coisas complexas isso não é bom. Mas para quem gosta das coisas simples, isso é libertador. Isso é redenção de Deus para as nossas histórias. Então às vezes o milagre está ali, e você fala, não é possível, não vai dar, nem vou. Concurso, outro dia orávamos por um jovem aqui, passei num concurso, glória a Deus, 4 vagas, 400 candidatos passaram também. Quantas vagas você precisa, meu irmão? Uma só. Então, tá bom, está sobrando vaga ainda, tem 3. Porque se você crê, talvez você pense assim, não é impossível isso acontecer. E aí você fala assim, não é impossível não, o milagre está acessível, o milagre está fácil. E Jesus está falando para nós assim, tem milagres que muitas vezes estão na tua cara, mas você acha que é muito fácil. Fácil não dá. Com Jesus é complexo, não, com Jesus é simples. Pega, toma posse do milagre. Deus está dizendo que tem muito milagre que já passou na tua frente, você deixou passar. Sabe por quê? Porque você estava esperando uma coisa muito complexa. O milagre passou, você falou, não, esse não é para mim, porque você está muito simples, eu quero o complexo. Jesus está falando, está perdendo tempo. Tem milagre para acontecer na tua história e muitas vezes eles vão ser simples. Vão acontecer simples. 7 banhos no rio, tá bom? Tá bom. Vai lá. Então o processo para caminhar rumo ao milagre passa por abandonar o orgulho, a frustração e a complexidade. Porque o processo nunca vai atrasar o milagre. O que é que o processo faz com o milagre? Ele valoriza o milagre. O processo não atrasa o milagre, ele valoriza. Eu passo a dar mais valor para algo que eu tive que alcançar, sim ou não? Eu passo a dar mais valor para um milagre que acontece. E o terceiro ponto disso é, o milagre tem que ser fruto da perseverança. Diga comigo, perseverança. O que é perseverança, pastor? Perseverança é o que ele fez. 2 Reis 5, versículo 14. Assim, ele, Naamã, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ou seja, ele obedeceu. E ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. 2 coisas acontecem aqui. Quantas coisas? Para ver se vocês estão acordados. Quantas coisas? Primeiro, ele tem que se expor. É bom se expor. Para entrar no Jordão, o que é que Naamã tem que fazer? Tirar a farda. Para entrar no rio, ele tem que tirar a farda.
Ele tem que tirar as estrelas, deixar tudo na margem, deixar os títulos, deixar os diplomas, deixar tudo na margem e entrar na água. Posso te dizer algo hoje? Deixa a tua farda também na margem do rio. Deixa os teus valores, aquelas coisas que você acha tão importantes na margem do rio, para mergulhar naquilo que Deus tem para a tua história. Muitas vezes a gente se sente tão especial por causa das nossas conquistas, que a gente acha que não dá para experimentar milagres de uma forma simples. Jesus está falando assim: deixa a tua farda na margem e vem mergulhar para cá. Porque o Jordão não se distrai com títulos. Eu queria que você repetisse isso. O Jordão não se distrai com títulos. O Jordão não se impressiona com as conquistas humanas. Sabe o que o Jordão é? Levanta sua mão. O Jordão é lugar de dependência. O Jordão é lugar de purificação. O Jordão é lugar de chegar e entrar e dizer: Deus, eu não confio nas minhas coisas, eu confio na tua palavra. Eu não confio nos meus títulos, eu confio na tua voz. Eu confio na tua ordem, Senhor. Se o Senhor deu ordem, em nome de Jesus, ela vai se cumprir. Eu viverei o meu milagre. O Jordão recebe gente de coração quebrantado. Farda não entra, título não entra, doutorado não entra, herança de família não entra. Jesus está convidando gente aqui para deixar na margem as outras coisas, o orgulho das tuas conquistas, e mergulhar em um rio de milagres que Ele tem para a tua história. Em nome de Jesus, você vai viver cada um desses milagres. Tem que se expor. Talvez você não precise se expor para as pessoas, mas se exponha para Deus. Porque a gente acha que Deus é tão soberano no sentido de tão distante, que a gente tem que entrar na presença dEle dizendo: amantíssimo e soberano, Paráclito. O que Ele quer? Relacionamento. Você chama alguém de amantíssimo soberano? Deus está falando assim: eu quero relacionamento com você. Milagre nasce de relacionamento. Milagre nasce de proximidade. Não nasce de distanciamento. Por isso Ele diz para Naamã: Naamã, você é muito grande. Tira toda essa farda aí, Naamã. Se torna normal, comum. Mergulha num rio normal, comum, que você até acha que a lama senta o Jordão. Você até acha que os rios da Síria são melhores. Mas se torna mais perto, que você vai viver um milagre. Passa pela exposição. O Novo Testamento vai falar sobre isso. O irmão de Jesus, Tiago, escreve no versículo 16 do capítulo 5: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Vou repetir porque isso dói. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quer ser curado? Tem que expor. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não tem como ser curado sem expor as suas feridas. Você vai no médico, o que você faz? Você tem que mostrar onde está ferido. Por que é que diante do médico dos médicos a gente não quer mostrar? A gente quer esconder. Está tudo bem com vocês? A gente fala: Deus, está tudo ótimo comigo. Mas aqui dentro, por baixo da farda, está tudo machucado, está tudo ferido. E Deus está falando: eu estou vendo. Eu te conheço. Eu estou vendo tudo que está acontecendo aí dentro do teu coração. E se você veio aqui hoje, Deus está falando para você: tira essa farda. E se abre para mergulhar na presença de Deus, porque tem milagre para acontecer na tua história. Jesus vai curar a gente aqui nessa noite, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também. Essa é uma noite de cura. A história de Naamã não é diferente da nossa. E Naamã está ensinando a gente: tirem essas fardas, tirem essas máscaras e se apresentem diante do Rei dos Reis para mergulhar na presença dEle. Sabe o que mais que Naamã faz? Ele não desiste no meio do processo. Tem gente que está a 5 minutos espirituais do seu milagre e faz o que? Desiste. Naamã mergulha uma vez, o que acontece? Nada. Ele mergulha 2 vezes, o que acontece? Nada. A pergunta que eu, Sidney, faria é: será que vai acontecer mesmo? Será que o profeta acertou? Será que o profeta não se enganou? Será que eu não tinha que tomar banho com vários óleos e várias coisas? É só na água mesmo? Porque eu dei 2 mergulhos e não funcionou. Você já fez essa pergunta? Deus, eu estou orando faz tempo, mas não estou vendo funcionar. Eu acho melhor desistir. Eu acho melhor parar no meio do caminho. Então Naamã está no meio do quê? De um processo. E que processo é esse? O processo da sua cura. E se ele desiste no meio do processo? E se ele vai até o 6º mergulho e para? 6 mergulhos, não vai dar certo. Deus te trouxe aqui para te dizer algo. Por favor, não desista no 6º mergulho. Não desista quando as coisas estão para acontecer.
Porque quando você respeitar o processo que Deus colocar sobre a tua história, você vai provocar um milagre. Eu vou repetir, quando você respeitar os processos que Deus coloca sobre a tua história, Deus vai fazer com que o teu milagre aconteça, porque você está provocando isso, você está obedecendo a uma ordem de Deus. E quando Deus manda alguma coisa, Ele está dizendo assim: quando eu der uma ordem, eu vou fazer com que essa ordem seja cumprida. Quantos creem nisso? Tem gente que chegou aqui pensando em desistir, gente, de verdade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu ouvi testemunhos de pessoas neste lugar dizendo: esse é o meu último culto, essa é a última esperança, essa é a última vez que eu vou, porque daqui eu já não vejo mais saída, daqui eu já não vejo mais para onde ir, eu não tenho mais como enxergar o milagre, eu já dei 6 mergulhos e eu não estou vendo nada. Deus está te falando: calma, você está isso aqui do teu milagre, 5 minutos espirituais do teu milagre, por favor, não desista. Naamã nem conhecia Deus e não desistiu. Por que é que você vai desistir? Está pensando em parar no meio do processo? Deus está te falando: não pare no meio do processo hoje, essa noite é o seu dia. Será que você pode ficar de pé, estender as tuas mãos? Essa noite é a noite de você sair deste lugar, curado das tuas feridas, da tua lepra, seja ela física, emocional ou espiritual. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Talvez você chegou neste lugar abatido, abatida, mas em nome de Jesus vai sair deste lugar encorajado. Naamã mergulha de um jeito, sai de outro. Você entrou aqui de um jeito, em nome de Jesus você vai sair de outro jeito. Você entrou aqui de um jeito, mas vai sair carregando o teu milagre. Deus está gerando milagre na vida de gente aqui, e Deus vai te transformar em alguém como Naamã, e você, em nome de Jesus, vai acessar o milagre através de gente que está perto de você. Vai também arrancar todas as barreiras de orgulho, frustração e complexidade em nome de Jesus, e você também vai fazer com que a tua perseverança, que não desista, você possa colher os frutos do teu milagre. Quantos creem nisso?